relação a essa questão dos leitos clínicos de UTI aqui para a cidade de Itabuna para tratar a Covid-19. E a Tainã, ela está lá com o Paulo, e o Paulo vai explicar. É isso, Tainã. Hoje, nesse momento, quantos leitos de UTI estão funcionando mesmo aqui na cidade de Itabuna? E, claro, aí também explicar quantos deles já estão ocupados. Vamos voltar aqui então, Silmara, a conversar com o Paulo, ele que é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, que vai explicar essa situação pra gente. Paulo, a gente estava falando em relação a quantos leitos de UTI estão funcionando atualmente aqui em Itabuna, quantos deles estão ocupados, né, e se é suficiente. Infelizmente, bom dia novamente. Nós temos aí, a gente teve a reunião ontem no Conselho Municipal de Saúde, tivemos a presença da Santa Casa de Misericórdia e também do Hospital de Base, com esclarecimentos importantes a respeito da estrutura, a respeito do processo, né, do fluxo, tudo isso foi questionado e eles fizeram essa apresentação. Nós temos aqui sendo disponibilizados no Base agora 5 leitos de UTI, né, e 38 leitos clínicos. Na Santa Casa, nós já tínhamos em funcionamento, é o hospital que vem prestando essa assistência aos pacientes de Covid-19, 10 leitos no Calixto, 3 no Manuel Novaes, e além dos leitos clínicos disponíveis, né, 30 no Calixto e 10 no Manuel Novaes. De modo que a gente entende, o Conselho entende que é absolutamente insuficiente. A gente precisa continuar nesse processo de ampliação da rede de assistência, especialmente esse de média e alta complexidade, além óbvio, dos leitos de retaguarda, para aqueles casos mais leves. Isso é absolutamente necessário porque a gente está chegando num momento aí muito crítico da nossa curva de infecção, segundo os especialistas, e é preciso que efetivamente a gente acelere esse processo. Isso que é fundamental nesse momento. Paulo, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão fiscalizador, deliberativo e também cogestor, né, dessa questão da gestão de saúde municipal. Eu queria saber de você em relação às verbas. Quantas que já chegaram, em relação, se vocês têm esse controle de quantos estão sendo usados para Covid e se estão sendo bem utilizadas essa questão da verba. O Conselho Municipal de Saúde tem como prerrogativa básica, um dos seus papéis, de fiscalização, como você disse, né? E agora, sim, fundamentalmente, também de cogestão, de colaboração. E é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Mas assim, fortemente agora, principalmente por conta dessa grande contingência, dessa tragédia que se aplaca aqui sobre a nossa cidade, enfim, sobre o Brasil, o mundo, que é essa pandemia. A gente tem acompanhado também e principalmente a questão financeira, porque dela depende as ações concretas que a gente vem solicitando. 17 de abril participamos de audiência, encaminhamos à Secretaria em diversos pontos, né, e de sugestões também, inclusive do grupo de trabalho, para a gente continuar trabalhando nessa cooperação, nessa grande união de todos contra essa pandemia, entendeu? E temos acompanhado a canalização de recursos aqui para a cidade. Você tem uma ideia, só de fundo a fundo, no Fundo Municipal de Saúde, foram depositados 64.321.000, englobando, obviamente, todas as verbas que chegam para a saúde aqui de Itabuna, para o Sistema Público de Saúde. Dentre essas, os 8.991.000 destinados para o combate ao Covid. Desses 8.990.000, 6 milhões já foram destinados aqui para o Hospital de Base. De modo que a gente tem recursos, mas a gente precisa agora das decisões e das ações rápidas e concretas para fazer esse enfrentamento que se agudiza aqui na cidade de Itabuna. Paulo, você falou em relação aí, né, das ações rápidas e concretas. Eu queria falar também, te perguntar em relação à celeridade, né? A gente está enfrentando o coronavírus, há mais de 2 meses comércio fechado também, e os números estão crescentes em relação a isso, em relação ao Covid-19 aqui em Itabuna. E a gente viu que, a partir de agora, a taxa de contaminação continua crescendo, mas aqui no Hospital de Base, por exemplo, 5 leitos foram entregues, e como vocês do Conselho Municipal de Saúde disseram, é um número muito abaixo ainda, né, para o Hospital de Base, que é referência aqui regional. Eu quero saber em relação à celeridade, como é que está a fiscalização do Conselho em relação a isso, né, a rapidez para que sejam feitas essas ações? Realmente a celeridade, acho que é o ponto assim, muito preocupante que a gente tem aqui nessa estruturação desse enfrentamento ao Covid-19. Você tem uma ideia, a nossa primeira reunião, junto com a Secretaria, com as autoridades, enfim, universidades, foi no dia 13 de março. Né? A gente teve no dia 14 de março a declaração de pandemia, mas no 13 de março nós tivemos a reunião, né? E com o primeiro caso de Covid aqui em Itabuna, que gerou toda uma iniciativa, né, para a estruturação desse enfrentamento. Entretanto, a gente tem no meio desse processo uma interrupção
dessa construção, principalmente da sua celeridade. E a gente tem observado exatamente isso. A gente tem observado ações da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Segurança, né, que diz respeito à asepsia, à organização de fluxo e tudo mais. São ações importantes, mas elas estão dentro, meio que difusa, né, e sem uma centralidade, né, e principalmente que diz respeito a essa estruturação. Os recursos chegaram, nós tínhamos encaminhamentos importantes, com duplicação da capacidade de assistência, por exemplo, isso foi comprovado nas visitas que fizemos. Entretanto, nós temos aí quase 2 meses e meio, né, de instalada a pandemia aqui em Itabuna, de ter iniciado esse processo. A gente tem ainda essa rede absolutamente insuficiente de assistência, e também outras questões importantes que diz respeito a fluxo, que diz respeito à atenção básica, né, a porta de entrada, a regulação, essas questões todas foram encaminhadas inclusive para a Secretaria novamente a partir de ontem da nossa reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Paulo, em relação, por exemplo, a alguns leitos que serão alugados em unidades particulares, seria uma alternativa boa? Seria mais rápida, né, para o que a gente está precisando agora do que fazer novos leitos aqui no hospital de base, por exemplo? Sim, é sempre uma alternativa. São os gatilhos, né, que se diz, ao passo que vai avançando, você vai dando novos também passos e tal. A gente tem acompanhado a canalização de recursos, ela é regulamentada por portarias, por uma lei, né? Obviamente que essa inexigibilidade e essas contratações por conta da situação de emergência, elas podem ocorrer e devem ocorrer. Vem ocorrendo em outras cidades, como por exemplo as ações de parcerias, né, de cooperação com as entidades privadas. Temos acompanhado, principalmente que diz respeito a também os valores e custos, mas é necessário sim, porque a rede pública ela não oferece uma quantidade minimamente suficiente e a gente pode ter um colapso muito rápido do nosso sistema e todo o esforço pode ser necessário. Além do que, nós precisamos de ações de hospitais de retaguarda e também os de campanha ou o próprio São Lucas, que a gente volta a insistir, que pode ser utilizado como esse hospital de retaguarda, de baixa complexidade, como estava sendo encaminhado no princípio. Paulo, muito obrigada pelas suas explicações, pelas suas informações também. Eu volto contigo no estúdio, Silmara. Obrigada, então, Tainã, claro, pelas informações. Ao Paulo também, é bom deixar bem claro, viu, gente? No começo seria o hospital de base, que seria central de referência da Covid, não só para Itabuna, mas toda a região. Toda a estrutura estava sendo montada. De imediato houve uma modificação e aí passou-se a pensar na possibilidade do Hospital São Lucas. O governador